Que Deus seja louvado. Amado Pai, mais uma vez eu te agradeço, porque eu sei que o Pai vai emprestar a minha boca para falar ao seu povo. E eu acredito que a presença sua está aqui neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque você já começou a agir, já começou a falar através dos hinos, através das exortações. Obrigado porque o lugar está preparado para a atuação do Espírito Santo. Nós agradecemos sua presença em nome de Cristo Jesus. Amém. Salva de palmas para a glória de Deus, porque Ele merece a glória, Ele merece a honra. Ele é Deus. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar pela graça que Ele me concedeu de estar aqui. Eu já vim 3 vezes aqui em Londrina, mas nunca vi em Maringá. Mas na graça de Deus, Deus providenciou para que dessa vez que eu possa chegar aqui em Maringá. Foi uma graça e honra para mim estar aqui junto com vocês. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Pio e a pastora Rosa e o colegial Aba, que fez essa disposição para que eu possa vir cá. Que Deus abençoe a vida do pastor Marco Aurélio e a pastora Rosana, que foram pessoas que impactaram muito a minha vida através da FATEM. Eles foram meus professores. E uma das aulas que impactou a minha vida foi a aula de obras mortas, fruto do Espírito, que eles deram, que está a continuar a ser dado lá em Angola. E a vida deles são uma bênção para nós. Você não tem ideia de o que a FATEM está fazendo. Eu sei que essa noite você vai continuar a ser abençoado. Deus vai ministrar no seu coração. Você vai viver alguma coisa de Deus. Mas graças também ao trabalho que eles estão a fazer através da FATEM. Na realidade, isso mudou muito a minha forma de ver as coisas. E você que ainda não fez a FATEM, eu te encorajo para que você possa fazer. E eu acredito, na primeira aula, já a sua forma de ver as coisas vai mudar. Não no fim, mas na primeira aula já você vai ver alguma coisa totalmente diferente. Recebe as saudações que vêm de Curitiba e as saudações que vêm também de Angola, da minha família. Graças a Deus. Essa noite, eu agradeço a sua presença também aqui, porque se você não estivesse aqui, a gente não podia vir. A sua presença é a nossa força. Essa noite, eu quero falar ao seu coração, Deus quer falar ao seu coração, através de uma passagem bíblica, do Lucas capítulo 9, no verso 11. Lucas capítulo 9, versículo 11. Lá a Bíblia diz o seguinte: mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. E essa noite eu quero compartilhar convosco sobre Jesus cura. Jesus cura. A Bíblia diz que a multidão ficaram a saber que Jesus foi para Betsaída. E todos foram lá seguindo Jesus. O que me espanta nessa passagem bíblica, a Bíblia diz, Jesus lhes acolheu. Primeiramente, Jesus lhes acolheu e começou a lhes falar acerca do reino de Deus. E só depois que ele curava os que necessitavam da cura. Mas, antes de curar, Jesus fez o quê? Jesus fez 2 coisas muito importantes. Primeira coisa, ele acolheu.
ele foi favorável para acolher essas pessoas. Ele disse: eu preciso de vocês. Estou aqui disposto para vocês. Venham. Vocês não são incômodos para mim. Mas eu preciso de vocês. Eu vim para vocês. Jesus acolheu eles. A Bíblia continuou, não só acolheu eles, e ele começou a lhes falar acerca do reino de Deus. Mas o porquê Jesus não começou diretamente a curar eles, declarar para a vida deles que seja curado? E ele começou a falar do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Jesus veio para revelar o reino de Deus. Escuta uma coisa muito interessante. A mensagem de Jesus era falar do reino de Deus. Quando nós falamos do reino de Deus, no outro sentido podemos dizer onde Deus reina. O reino de Deus é onde Deus tem a autoridade. Onde Deus domina. Jesus queria falar sobre o domínio de Deus. Jesus queria falar sobre o controle de Deus. Ele queria que o povo que vieram possam entender quando a pessoa está sobre o controle de Deus, ou sobre o reino de Deus, ou sobre a autoridade de Deus. Então Jesus começou a falar acerca do reino de Deus. Mas esse reino de Deus tem característica. Ele não começa a falar da cura, vamos chegar lá, mas ele começa do reino para mostrar como que o reino é. Então, quando o apóstolo Paulo chegou, ele recebeu a revelação das características do reino de Deus. Por isso, no Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele vai mostrar as características do reino de Deus. O que ele disse? Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo entendeu o que Jesus estava a falar no Lucas. Ele disse, lá no Lucas, Jesus queria que o povo entendesse que é importante receber o reino de Deus. Porque quando a pessoa recebe o reino de Deus, olha o que acontece na vida dessa pessoa. Olha o que a pessoa recebe na vida dele. Ele recebe a justiça, ele recebe a alegria e ele recebe a paz. Essas são as características do reino. Quem está no reino de Deus, nós vamos ver Deus reinar na vida da pessoa através das três coisas. Onde o diabo reina tem também as suas características. O que nós vamos ver? Vamos ver o tormento. Vamos ver a doença. Vamos ver a falta de paz. Vamos ver muitas coisas ruins. O pesadelo. O não avanço. Onde o diabo reina, nós vemos isso. Mas onde Deus reina, temos essas três coisas. A justiça. O que significa justiça? Justiça significa aquilo que se deve fazer de acordo com o direito. Quando nós falamos da justiça, quer dizer, aquilo que a pessoa recebe, que deve ser feito para essa pessoa por direito dele. Entenda uma coisa muito interessante. Quando a pessoa entra no reino de Deus, ele recebe o direito. E nós temos uma forma de entrar no reino de Deus. Eu estou aqui no Brasil, mas eu não sou brasileiro. Então, o que o brasileiro tem por direito como brasileiro, eu não tenho. Um exemplo.
O brasileiro pode viajar para a Europa sem visto, em muitos países da Europa sem visto. Eu estou aqui no Brasil, mas como não sou brasileiro, não posso viajar para a Europa sem visto. Porque não tenho esse direito. Mas estou aqui no Brasil. Mas só que não sou brasileiro. Mas se eu agora me tornar brasileiro, tudo que o brasileiro tem como direito, eu também tenho esse direito. Então, logo que a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o João 3 diz, ele nasce de novo. Ele nasce, ele começa a existir no reino de Deus. Ele se torna cidadão do reino de Deus. Como cidadão do reino de Deus, eu tenho direito. Eu tenho direito. Então, a justiça será feita na minha vida por direito que eu tenho. Fora desse reino, eu não tenho esse direito. Mas dentro desse reino, eu tenho esse direito. Qual é o direito que eu tenho? A Bíblia diz, todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador, ele tem o direito de se tornar filho de Deus. E João 1, 12. Tem esse direito. Então, por que Jesus começou falando do reino? Porque ele queria mostrar as vantagens que a pessoa pode ter se ele está no reino. A cura é um direito de quem está no reino. É um direito. Basta eu estar no reino, eu já tenho esse direito de beneficiar da cura, de ter a boa saúde. O apóstolo João disse alguma coisa. Disse, bem amado, eu desejo que você tenha a boa saúde, como você tem, como é o estado de sua alma. Ele está desejando. Não era o apóstolo falando, mas era Deus que estava falando, através dele. Porque toda a escritura é inspirada de Deus. Então, Deus que estava falando que eu desejo que você tenha a saúde, a boa saúde. Como está a sua alma? Como você já está no reino de Deus, você tem o direito de viver também a boa saúde. Esse é o direito como filho no reino. É isso que ele queria dizer. No reino de Deus, uma das características é a justiça. Então, eu tenho o direito de ter uma boa vida, uma boa saúde. A segunda característica do reino, a Bíblia fala, é alegria. Alegria significa estado de satisfação. Alegria significa estado de satisfação. Quem é alegre é alguém que está satisfeito. Dentro do reino de Deus, quando você entra no reino, você já entra no estado de satisfação. Você é feliz. Você não será feliz, mas você já é feliz. Por quê? Porque você entrou no estado de satisfação. E por isso o apóstolo Paulo dizia, seja sempre alegre. Aonde? No Senhor. Como você já está no reino, lá, uma das características do reino é alegria. Alguém me disse lá em Curitiba, disse, pastor, eu te vinha passar sempre sorridente, alegre. Eu disse, sim. Eu gosto de estar alegre porque eu sei quem eu sou, o que eu tenho.
Veja como é que foi a vida do apóstolo Paulo. Uma vida aparentemente turbulada. Uma vida aparentemente de muita perturbação. Aparentemente. Mas é ele que nos ensina. Seja sempre alegre. Por quê? No Senhor não há perturbação. No Senhor, há alegria. Eu sou satisfeito de estar com Jesus. Eu sou feliz de estar em Jesus. Em Jesus eu tenho tudo. É por isso a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá no estado de satisfação. Eu sou satisfeito em Jesus Cristo. E a terceira característica que nós vimos lá é a paz. A paz significa tranquilidade, ausência de perturbação, ausência de dores, ausência de problemas. O que o homem precisa? O homem precisa de paz. O homem não precisa só de dinheiro, mas o homem precisa, na realidade, de paz. O que adianta a pessoa ter muito dinheiro, muitas casas, muitas coisas, se ele não tivesse paz? Se ele não tivesse tranquilidade? Sabia que em todos os países do mundo, se há ministério que o governo investe muito dinheiro, é o Ministério de Defesa? E às vezes nós falamos, por que eles gastam tanto dinheiro? Devia ser na educação, devia... Mas será que pode haver uma boa educação se não há paz? Será que podemos falar de saúde se não há paz? Então se investe no que garante a paz para que outras coisas possam fluir sem problema. E nós, dentro do reino de Deus, nós já temos a paz. Por quê? Ele próprio disse: a paz que eu dou, o mundo não dá. E essa paz só nós encontramos nele. Só ele que nos dá isso. Aonde? Quando nós estamos dentro do reino dele. Dentro do reino dele. E Lucas 17, 21 vai dizer alguma coisa muito interessante. Lucas 17, 21. A Bíblia diz o seguinte: nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está no meio de vocês. Muitas vezes você sofre porque você não sabe onde você está. Muitas vezes você não consegue sair da situação que você tem porque você não sabe quem você é. Você não consegue beneficiar dos seus direitos. Uma vez a minha esposa estava grávida do meu 5º filho. Eu sei que as pessoas riem sempre. Nós em África, 5º é muito pouco. Então, aconteceu que os médicos disseram que a gravidez da minha esposa era uma gravidez de risco. Alto risco. Quer dizer, a minha esposa devia passar na cesariana. E para nós em África, não desejamos que a mulher passe na cesariana. Porque muitos morrem. Nós não desejamos. Porque as condições, às vezes, não são muito favoráveis. Aqui eu vejo as pessoas, até a mulher é ele próprio que pede. Eu não quero dar luz naturalmente, eu quero que me façam cesariana. Nós lá não desejamos. E quando alguém vai passar na cesariana, os pastores têm que ir lá no hospital, têm que orar, ou tem que se fazer lá, não sei, jejum, retiro e tudo lá para... porque muitos morrem lá, muitos. Então o médico assinou papéis e ele deu o dia. Disse sábado, era um sábado. Sábado, dia X,
ela tem que fazer a cesariana, porque é gravidez de alto risco. Bem amado, nós começamos a orar a Deus. Nós sabemos a realidade do nosso país. Nós começamos a orar a Deus, oramos a Deus, e aconteceu. Na sexta-feira, amanhã ele vai fazer, já com todos papelados, todo preparado, que amanhã vai fazer a cirurgia, né, vai fazer a operação. Acontece na sexta-feira, eu estava na igreja. Voltando em casa, minha esposa já estava passando mal. Procuramos o carro, fomos no hospital. Logo que ela entrou, a mulher que devia nascer por cesariana, porque não há meio para nascer normalmente, logo que ele chegou, lhe apresentaram a cama, a criança saiu por si. 20 minutos era muito, a criança saiu por si, sem o esforço da mãe. Sem o esforço da mãe. Bem amado, quando nós estamos no reino de Deus, a nossa vida é controlada pelo céu. A nossa vida não é uma vida solta, mas é uma vida que tem um controle. Eu estava há pouco tempo no escritório do pastor, eu estava vendo uma coisa, eu disse, mas tudo o pastor consegue. Então, isso que acontece no céu. Eu estou aqui, mas o céu sabe que eu estou aqui. E quando você tem essa noção, que todos os movimentos que eu faço, o céu me vê, Deus me vê, você não terá medo. Porque a minha vida não é uma vida solta, mas uma vida controlada pelo Deus. À noite, quando eu durmo, Ele está lá controlando a minha vida. Ele vigia sobre a minha vida. Deus não está longe de você. Deus está perto de você. O reino de Deus não está ali, não está não sei aonde, não está nos Estados Unidos, não está no céu. O reino de Deus está em você. Está em você. E se esse reino está em você, você pode beneficiar do reino de Deus. Você está doente? Mas deixa eu te dizer, a mínima coisa que Deus pode fazer na sua vida é curar a sua doença. Essa é a coisa mínima. Essa é a coisa mínima. A sua doença não é mais difícil. Por isso apareceu um dia, trouxeram para Jesus um paralítico. Jesus disse, meu filho, seus pecados estão perdoados. E começaram a murmurar, como ele perdoa o pecado, como é que é? Jesus disse, mas o que é difícil? É dizer que seus pecados estão perdoados ou dizer, levanta, pega a sua cama e anda. A coisa mais fácil no reino de Deus é a cura da sua doença. Porque o mais difícil ele conseguiu resolver. A Bíblia diz, se ele não propôs, se ele não negou de dar o seu único filho para morrer em seu lugar, o que vai impedir ele para ele te dar tudo o que você precisa através do seu filho? O que impede? Meu amado, é possível você ver a mão de Deus. Porque esse Deus que estou te pregando agora, esse Deus que estou falando agora, não é um Deus distante, mas é um Deus que está dentro de você. Às vezes você não precisa gritar, você só precisa pensar, e Ele vem. O Lúcifer, para ser jogado, ele não falou, ele não gritou, só pensou, eu vou levantar o meu trono. E Deus viu o pensamento dele. Se Deus conseguiu ver o pensamento do Lúcifer, que estava a pensar mal, quanto ele vai ver o pensamento do seu filho, que ele ama. E essa noite, Deus permitiu que você viesse aqui, para que você tenha a corda, para que você possa ter a noção de quem você é e o que você tem por direito
paz é seu direito. A alegria é seu direito. Pastor, eu não vivo alegria, todos os dias eu choro. Não, o choro não é a característica do reino. A tristeza não é a característica do reino. O bloqueio não é a característica do reino. O nosso reino, a característica do reino é a paz. Coloca isso na sua mente, vive isso. Basta você ver alguma coisa que está fora do reino, fala, eu não sou disso. O meu reino não é disso. O meu reino é reino de paz. O meu reino, reino de cura, de alegria. É por isso, essa noite, eu te digo, você merece ser curado. A cura é o seu direito. A cura é seu direito. Mas ele precisa que você reconheça que você tem esse direito. Ele precisa que você confie que ele é capaz de fazer na sua vida. E que ele não está longe, está perto de você. É por isso Jesus, em muitas situações, ele agia, ele operava através da fé da pessoa. Ele dizia o seguinte, a sua fé te salvou. Em outro sentido, Jesus queria dizer, a compreensão de quem eu sou para você te curou. A compreensão do que eu, Jesus, posso fazer para você te curou. E se essa noite você pode ter essa compreensão, que o impossível é para você, mas para ele nunca viu nada de impossível. Para ele, tudo é possível. E nesse ano de ilimitado, você precisa saber que você está num reino. Esse reino é um reino ilimitado. E a Bíblia diz, há duas pessoas que não vêem a impossibilidade. Duas pessoas que não veem impossibilidade. Porque essas pessoas estão no reino de possibilidade ilimitada. Primeiro é Deus. Deus não vê impossibilidade. Tudo é possível a Deus. Quando o anjo chegou a Maria, disse, olha, você vai ter um filho. Mas como eu sou virgem, não conheço um homem, como que eu... Para você é impossível, mas para Deus não é impossível. Sabe a segunda pessoa que não vê impossibilidade? É o homem de fé. A Bíblia diz, nada é impossível naquele que crê. Você acredita? Você acredita? Você acredita? E se você acredita, então nada é impossível para a sua cura essa noite. Mesmo que os médicos falaram. Mesmo que os médicos determinaram como determinaram para minha esposa. Mas o que aconteceu? Ele deu à luz sem problema. Eu tenho muitos testemunhos. E vocês têm um grande testemunho do pastor Marco. Eu vi ele na chácara quando nós estávamos a jogar bola. Antes de jogar, eu vi ele andar e vi ele jogar. Eu disse, mas como? Será que o milagre dele não pode te inspirar? Será que o milagre desse que se falou aqui, do dinheiro, do nosso irmão, Nereus, não pode te inspirar? Deus não é só Deus do pastor Marco. Não é só Deus do pastor Bernardo. Esse é o Deus também. Esse é o Deus também. Se ele fez no outro, pode também essa noite fazer na sua vida. Porque você também é filho. Fala, eu também sou filho. Eu também pertenço no reino. Sou cidadão do reino de Deus. Vamos colocar em pé. Você também pode beneficiar isso. Menos importa o nome da sua doença. Isso não me importa. Mas eu
acredito que você é cidadão do céu. Se você não ainda é cidadão do céu, se você não ainda recebeu Jesus Cristo como Senhor e único Salvador, bem amado,